Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma bomba de água super poderosa utilizando materiais reciclados. Acompanha comigo o vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir demais essa ideia. E não esquece de deixar seu like e já se inscrever no canal. Para a fabricação da nossa bomba, estarei utilizando tubos de PVC reciclados. Esse daqui eu achei em resto de obra. Peguei os pedaços e guardei para fazer o nosso projeto. Vamos pegar um cap de 100 milímetros e fazer um furo bem aqui no meio. Temos que achar o meio exato da peça. Quanto mais no meio, pessoal, melhor vai ficar. Então tem que ficar no meio certinho. Para fazer o impelidor da nossa bomba, utilizarei esse perfurador de solo. Galera, isso daqui você acha muito barato na Shopee. Esse daqui eu comprei na promoção por R$20 e tinha o frete grátis. Acho que 19 e pouquinho já dá frete grátis na Shopee. Se você quiser fabricar o modelo em PVC, é possível fazer a espiral em PVC. Porém, como eu achei muito barato, resolvi comprar já esse perfurador de solo. Esse modelo tem mais ou menos 8 centímetros aqui de diâmetro. E o nosso tubo de PVC, ele é um tubo de 100. Então, ele vai ficar largo aqui dentro. E o que eu fiz? Cortei outros pedaços de tubo de PVC para diminuir o diâmetro desse tubo. Além de deixar a parede mais resistente, mais firme, nós diminuímos o diâmetro, já que não pode ficar muito largo. Se ficar largo demais, atrapalha o funcionamento da bomba. Esse aqui, que é o primeiro corpo, ele tem que ficar inteiro, ele não tem corte nenhum. Nessa parte, estarei colando aqui, ó, o nosso cap. Vamos encaixar a peça aqui no furo que a gente fez, ó. Fica essa ponta para fora. E agora eu preciso medir o tamanho do corpo aqui da bomba. Tirei a medida aqui e agora é só tirar o pedaço fora para deixar o corpo da bomba do tamanho ideal. A nossa peça tem que ficar uma pontinha passando para fora do cano, ó. Como vocês podem ver, eu acho que ainda ficou pouco. Colocando o cap em cima aqui, se bem que eu acho que já está quase dando a medida. Eu acho que tá bom, ó. Tá vendo que o cap não fecha? Então é isso. O próximo passo é fazer essa parte de baixo. Essa daqui será a entrada da água. Para isso, vou fazer da mesma forma um furo no meio. Esse furo eu fiz utilizando uma broca de 10 e o próximo furo será uma broca de 6 milímetros. Também lembrando de sempre posicionar no meio da peça. Vou voltar com a broca de 10, porque temos que fazer furos. Podemos furar bastante a peça, já que essa bomba tem uma vazão de água muito grande. Então tem que ter bastante furo aqui na parte de baixo, na entrada. Se não furarmos muito aqui, a quantidade de água sugada ficará insuficiente. Então tem que furar bastante mesmo. Cortei 3 pedaços de tubo de PVC e serão eles que vão diminuir aqui a bitola do tubo. Vou colar essas 3 peças dentro do corpo da nossa bomba, sobrepostas umas às outras. Tem que passar bastante cola, mais nessa parte aqui, que é a parte mais fraca aqui da peça. Tem que passar bastante cola aqui, para que fique bem colado lá dentro. Minha cola já está um pouco seca. Passando da hora de utilizar essa cola aqui. Encaixo aqui na peça. Por isso, pessoal, que eu fiz esse recorte e tirei um pedaço, para que possa encaixar aqui dentro do outro tubo. Do mesmo modo, fazemos com a próxima peça.
encaixo dentro da outra com esse recorte virado ao contrário. Desse lado aqui eu tenho um recorte, coloquei virado para o outro lado. Aperto até o final. Desse modo, um recorte acaba tapando o outro, tá vendo? Esse aqui ficou fechado. Se colocarmos os dois juntos, vai ficando um buraco aqui no canto e não é interessante. Faço isso com a última peça também. Essa daqui entrou bem mais apertada, ficou mais justinha. Desse modo, temos o corpo da bomba mais afunilado, ó. Ficou uma diferença bem pequena entre a parede do tubo. Quanto menor essa diferença, quanto mais justo ficar, mais eficiência a bomba terá. Agora é só retirar essa diferença aqui que ficou sobrando de cano. Olha só que 10, galera, ficou muito resistente, muito reforçada a parede, muito show mesmo. Essa parte de baixo, que é a entrada da nossa bomba de água, não estarei colando, por quê? Às vezes a gente vai precisar abrir para fazer alguma manutenção. Então eu vou apenas colocar um anel de vedação. Com esse anel, o cap entra bem apertado e aí não há perigo dele sair. Qualquer coisa, podemos colocar também parafusos aqui nessa região para segurar o cap, mas eu acho que não vai ser necessário. Vou afinar um pouco aqui a ponta para poder encaixar com mais facilidade. Vou encaixar o nosso rotor aqui dentro. E agora podemos encaixar a tampa. Se você tiver vaselina, é melhor. Porém, como eu estou sem agora, eu vou usar um pouco de detergente para lubrificar a borracha e a gente conseguir encaixar ela com um pouco mais de facilidade, porque essa borracha ela é bem difícil de encaixar no seco. Deu um pouquinho de trabalho, mas eu consegui encaixar o nosso cap aqui. E olha que chique, galera. Ficou só a pontinha do furador de solo, ó. Ficou encaixada aqui. Gira muito leve, ó. Quando tiver água aqui dentro, diminui ainda mais a fricção entre as peças. Próximo passo agora é fazer a saída de água. Essa saída tem que ficar aqui na parte de cima. Vou utilizar um tubo de 50 milímetros e colocar o mais para cima possível. Finalizada a nossa bomba de água e ficou dessa forma. Aqui na parte de baixo ficou a entrada e aqui a saída da água. E ela gira aqui dentro dessa forma aqui. Esse modelo aqui, creio eu que consegue puxar quase lama, já que trabalha com esse modelo espiral. Imita um modelo criado há muitos e muitos anos por Arquimedes, que ficou conhecido como parafuso de Arquimedes, onde ele utilizava um espiral para elevar a água de um ponto A a um ponto B. Esse modelo em espiral também é muito utilizado na indústria para carregamento de grãos, carregamento de materiais secos. Bora então, galera, para o teste. Vou fazer o primeiro teste utilizando uma furadeira e depois a gente vai lá para o nosso lago para testar lá. Bora então, galera, vamos ver se vai funcionar ou não. Muito show, né, pessoal? Eu nem consigo deixar muito tempo ligado porque o balde acaba esvaziando muito rápido. Mas olha isso. Vou tentar jogar água dentro do próprio balde aqui. Mesmo girando muito devagar, ó. Furadeira na metade da velocidade. Já vem muita água. Para não ficar dependendo da nossa furadeira, eu arrumei aqui um motor de tanquinho. Esse motor aqui tem uns 1.300 RPM mais ou menos e é mais do que suficiente para nossa bomba. Fiz um acoplamento aqui utilizando uma borracha para poder amortecer aqui um pouco dos movimentos que tiver de vibração. A única desvantagem desse tipo de motor
é que ele esquenta muito, então não dá para deixar muito tempo ligado, muitas horas ligado. 24 horas ligado, por exemplo, não é possível porque ele esquenta demais. Ficou bem bacana o nosso projeto. O legal é que utilizando materiais descartados, coisas que você acha facilmente aí na sua casa. Uma dica, se você precisa elevar a água e a bomba precisa ficar num lugar mais distante, dá para aumentar o comprimento entre o eixo e a bomba e deixar o motor mais longe da água, diminuindo assim o risco do motor entrar em contato com a água e acabar danificando o motor ou você tomando um choque. Lembrando, pessoal, que é muito importante você sempre tomar cuidado quando vai mexer com materiais elétricos, motores, energia, ainda mais perto de água, que pode acontecer um acidente com mais facilidade. Agora eu deixo uma pergunta para você. O que você mudaria nesse projeto? O que você faria diferente? Deixa aí nos comentários. Muitas vezes tem pessoas que têm ideias e acabam contribuindo com o vídeo. Outras pessoas que assistem o vídeo e lêem os comentários acabam se beneficiando com as suas ideias. Então, não esquece de deixar aí a sua contribuição nos comentários. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.